Hoje nós tivemos aí a abertura de CPI, Sim. A gente não sabe para onde vai andar, ainda tem um monte de especulação. Várias denúncias também da Procuradoria Federal, né? Tivemos uma liminar para poder afastar o Renan Calheiros da presidência. E foi concedida? Então, foi concedido, mas o Senado falou que esse assunto não é do Judiciário, e de fato não é do Judiciário, é o que a gente chama no direito de assunto... Assim como instaurar uma CPI, né? Pois é, delimitar a CPI é complicado. Dá para poder controlar os rumos da CPI, para que ela, por exemplo, não fuja ao pretendido. Então a CPI, quando ela é aberta, ela tem que ter um objetivo, sabe? A CPI não pode ser aberta e começar a ser um buraco negro. Não, mas o que vai aparecendo, eu vou pegando, que tá na reta. Ele tem um objetivo, ela tem que ter um objetivo, sabe? Entendi. No sentido do que a gente falou agora, do Judiciário ter determinado também a abertura. Então, o Judiciário determinou assim, investigue. A competência de vocês, investiguem. Então tem que investigar, que é o que a gente chama, já está cansado, que é o que a gente chama de freios e contrapesos, né? Um poder tem que dar uma controlada no outro, porque alguém tem que, você está fugindo daqui. Então, legislativo, tudo está acontecendo, 400 mil pessoas morrendo, tem alguma coisa fugindo do controle, vocês não vão fazer nada, não. Você tem que fazer alguma coisa. Como você vai fazer? Aonde você vai chegar? Não vou me meter nisso. Você tem que fazer, você está omisso. Daí vamos instaurar a CPI. Agora, como instaura a CPI, quem vai presidir a CPI, não é assunto do Judiciário. Daí veio uma liminar que nem é do STF e determina o afastamento, ou na verdade que antes da instalação, que não fosse o Renan Calheiros, e o presidente do Senado falou, eu tô lá, não é assim não. A banda que é um jurista também renomado. Então vamos controlar as coisas, porque... E daí vamos ver como é que vai ficar. É mais uma questão moral do que eu acho do que legal seria a presidência do Renan Calheiros presidir uma CPI, né? Acho que é mais uma questão moral. Assim. Pode ser uma questão moral, mas é isso que a gente fala há muito tempo, assim. É sempre difícil, esses pontos são sempre difíceis do direito, porque a galera sempre acha que você está defendendo um lado, defendendo o outro, mas não é isso. Então, nós tivemos duas situações que se assemelharam, tanto no governo Dilma quanto no governo Bolsonaro, que foi a tentativa de nomeação de um ministro para poder salvar a pele do sujeito, né? E daí, nas duas situações, o judiciário falou, opa, não. As duas situações eram erradas. Na verdade, não, assim, juridicamente, era errado o judiciário se meter. Sim. Então, tanto a tentativa da Dilma quanto do Bolsonaro, moralmente seriam ilegítimas, mas não competia ao judiciário intervir. Então, tem assuntos que são da política e tem que continuar na política. Certo. Então, chegar para a CPI e falar, olha, talvez o Renan Calheiros não fosse a melhor pessoa para coordenar uma CPI que fale sobre... lisura, sobre probidade, talvez, mas ele é eleito, ele é representante. Uma vez que ele é senador e ele detém um mandato, paciência, isso é um azar todo nosso, e a gente tem que aprender com isso. Isso, a gente tem que aprender com isso. Se a gente não aprender com isso, a gente está sempre esperando que alguém cuide da gente, sabe? Pô, judiciário, tira ele de lá. Pô, judiciário, faz alguma coisa. Não é assim, não é por aí. Infelizmente é um reflexo do que a gente escolhe aqui fora também, né? Que as pessoas que estão lá representam, entre aspas, a nossa... entre aspas não, representam mesmo. Teriam que representar as nossas vontades, porque a gente vota em quem a gente se identifica com pautas políticas, algo isso é meio que uma prática comum, você não acha, não? Assim, usarem o judiciário para dar voz a partidos pequenos ou bancadas menores. Na verdade, não só menor, não, porque esse pedido de afastamento do Renan Calheiros veio do PSL. Veio do PSL. Que é o partido de situação, né? Que é o partido de situação. Mais situação impossível. Não é o partido do Bolsonaro justamente pela lambança que ele faz e historicamente sempre fez com relação ao partido. Mas é o partido da situação. Então é um partido grande. Hoje, a questão de divisão de verba partidária, quem concorre mais a verba é PSL e PT. Então, assim, não dá para falar que o PSL é um partido pequeno ou desestruturado. Hoje o número de deputados, quanto mais deputados, mais grana. Você tem a composição de fundo por senador, por deputado, e essa composição vai fazendo a composição de fundo, de tempo de televisão, tudo isso. E daí é por isso que os partidos vão se tornando essas agremiações que vão se juntando uns aos outros para poder dar um tempo de televisão para um, dar um dinheiro para outro. Sim. E aí quando eu falo dar dinheiro, eu não estou falando de corrupção, não. Estou falando de levar o dinheiro para outra candidatura, sabe? Porque precisa de dinheiro para mover isso. Porque precisa de dinheiro. A verdade é essa. Também a gente não pode esconder que precisa de dinheiro. Não existe acontecer a política, não existe acontecer a democracia sem dinheiro. Tem que ter dinheiro, mas como é gasto esse dinheiro, aí que tá pegando pra gente, né? Exatamente. Que é o ponto um dos pontos principais aí da CPI. Como foi gasto o dinheiro na contenção da Covid? Sim.
esse daí é o ponto. Então foi gasto muito, tem muito dinheiro aí rodando. Tem. Foi para onde? Então uma das discussões que estão postas é da cloroquina. Essa compra foi devida? Essa compra foi indevida? Isso tem que apurar, o problema é do Senado, eles que se virem lá, não é com a gente. Eu acho que todo o dinheiro que foi destinado tem que ter um recibo, sabe? Foi muita grana para tudo. Assim, tem a questão aí que tá pegando a princípio, Diego, não é a falta de recibo, é a destinação mesmo, sabe? Porque, por exemplo, tem essa onda da autonomia dos estados. Sim. Então, cada governador faz o que quer com a verba. Então, vamos lá. Quando a gente fala, no Brasil, a gente tem uma divisão dos 3 poderes, então União, Estado, Município, que é uma divisão que ela funciona com alguma autonomia e alguma dependência, interdependência. Quando a gente fala de saúde, o Brasil ele é estruturado nos 3 poderes. As normas operacionais básicas do SUS, elas dão direção para o que cada um tem competência. Então o município ele faz atenção básica, ele não faz outra coisa. Estado e União vão trabalhar com média e alta complexidade. Só que compete sempre à União estabelecer um plano nacional. E assim o Brasil sempre funcionou, desde o movimento sanitarista, década de 60 e 70, que constrói Sim. a Constituição de 88. Então a gente tem esse movimento que sempre foi muito rico no Brasil, tanto que a gente tem um baita sistema que é o SUS, reconhecido como muito bom. E é claro, todo mundo vai falar, nossa, o SUS é bom, você não usa ele. Não é isso. O SUS é bom pelo tamanho que o Brasil tem e por tudo que ele faz, por exemplo, todas as campanhas de vacinação que a gente teve até hoje, exceto essa. Mas o Brasil, ele tem na União a necessidade de fazer um plano nacional. E o que faltou foi isso. Desde o começo, o próprio Tribunal de Contas, que não é poder judiciário, tem dito que, olha, a verdade é que o governo federal não tem um plano. E a prova disso é que a gente teve uma troca muito grande de ministro de saúde no meio da pandemia e um período de quase 5 meses sem ministro de saúde no meio de uma pandemia. Então é falta de gestão mesmo. Agora, essa falta de gestão ela pode revelar uma boa condução da pandemia, isso quem tem que falar agora é o Senado, ou pode se revelar uma péssima gestão da pandemia e daí... Mas você não acha, desculpa, Sanzeiro, mas você não acha que seria demais atribuir a culpa 100% para a União, sendo que então, já faz muito tempo não, olha só, é os porque a estados CPI... estão com essa autonomia? Não é isso não estou falando da CPI, não. Não, entendi. Não, eu estou falando porque agora CPI, nesse momento... Falou, tem um objetivo claro, tem que ir naquele objetivo. Saquei. Beleza. Nesse momento, o que a gente está falando é focando na falta de uma coordenação nacional. Há sim necessidade de responsabilização de governadores. Então, por exemplo, a gente tem Pará, Amazonas com situações bastante complicadas ali no nível estadual. Inclusive. Situações bastante complicadas que têm que ser apuradas e, por favor, se for o caso, têm que ser responsabilizados, né? Então, há situações que sim, governadores e também prefeitos têm que ser responsabilizados por isso. Mas aqui a questão que eu estou botando é que a atuação do governador, ela pega uma desestruturação do Estado, daquele Estado pontualmente. Sim. Da União é uma atuação que pega o Brasil, então Sim. responde por isso, né? Sim, se a gente tivesse um problema focalizado em um Estado, a gente conseguiria enxergar, opa, tem um problema ali, né? Tá todo mundo bem porque só ali tá mal. Exato. Que foi o que aconteceu num tempo no Amazonas. O Brasil deu uma segurada e o Amazonas aconteceu alguma coisa. Aí Amazonas e Pará começaram a rolar aquelas denúncias, falta desvio de oxigênio, caralho. Falta de oxigênio, desvio de verba, respirador parado. Teve uma festa grande.